Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo dessa semana, não sei se vocês viram a chamada no Instagram, é sobre a gente pensar conceitos e palavras. E como palavras podem ser fundamentais para deslocar a gente de uma perspectiva, muitas vezes, que pode ser reducionista e que impeça a gente de ver outros fenômenos da realidade para uma perspectiva que permita com que a gente faça exatamente isso e faça isso da melhor maneira possível. Muitas vezes a discussão que vai acontecer na psicologia, pensando isso da questão das perspectivas, de palavras, etc., se centra em torno da ideia do que é aquele sujeito clínico que tem ali na nossa frente. Sempre que eu falo de psicologia aqui, eu falo de psicologia clínica. Ele é um paciente, é o sujeito, é o cliente. Como é que a gente vai dar esse nome? Essa é uma discussão que aparece com muita frequência na psicologia. Eu acho interessante porque, de alguma forma, se a gente tem uma crise da definição do outro, é porque a gente tem uma crise na nossa própria definição. E é essa crise da nossa própria definição que eu gostaria de trazer. Porque, à medida que eu vou pensando o que é, e eu vou usar o masculino especificamente, porque eu estou falando da minha própria experiência, à medida que eu vou pensando qual é o meu lugar como psicólogo, eu vou vendo que eu vou me distanciando de maneira sistemática de boa parte dos arcabouços conceituais e de posturas de concepção de mundo e concepção de sujeito que eu aprendi na minha graduação. Engraçado, eu vou vendo que possivelmente ser um psicólogo é problemático e talvez seria mais interessante ser um cuidador. E eu vou te dar uma ideia agora de qual é o caminho que eu fiz para chegar nisso. Eu começo com uma definição da psicologia, né? Uma profissão científica com desdobramentos tanto laboratoriais quanto clínicos e antropossociais. Aí nesse antropossociais a gente pode dizer psicologia comunitária, psicologia indígena, como psicologia organizacional, etc. Antropossocial, né? O sujeito, o homem, a mulher e o meio em que ele vive, as instituições e organizações, por assim adiante. Então, tem uma coisa que eu acho curiosa quando a gente pensa a psicologia. Ela sempre vai estar inserida numa discussão entre ciências humanas e ciências exatas e ciências biológicas. E muitas vezes a gente, dentro da clínica, dependendo especificamente da sua abordagem, você vai perceber pessoas que vão ter pegadas, vamos dizer assim, estilos que se inserem mais dentro de uma dessas três áreas. O problema que eu acho que existe nisso não é a questão da interdisciplinariedade ou da multidisciplinariedade. Pelo contrário, isso é ótimo, isso tem que ser mantido, tem que ser aprofundado, né? Sempre com coerência e consistência interna na formulação do que está se fazendo. Entretanto, eu acho complicado o fato de que isso cria uma espécie de ambiguidade na nossa identidade que de alguma forma também impede com que a gente se posicione muitas vezes de uma maneira mais clara para si. Não para o outro, é para si. Isso daqui é uma coisa para si mesmo. Por quê? Se eu for pensar o que é um psicólogo, o momento em que a disciplina da psicologia surge é um momento sócio-histórico marcado pelo movimento expansionista, imperial, colonial, europeu. Em outras palavras, todas as epistemes, as formas de pensar, os modos de fazer, conhecimento europeus são aqueles que são propagados como sendo o ápice da produção de conhecimento, o que tem de mais preciso, o que funciona melhor naquele momento, melhor inclusive do que conhecimentos locais, do que formas de conhecimento que demoraram séculos para serem construídas, né? Isso é uma coisa que me deixa muito marcado assim na cabeça. A gente simplesmente tem um processo que apaga tudo aquilo que havia anteriormente. Ou pior, como diz o Said em Orientalismo, o sujeito da metrópole sabe mais da colônia do que o colono em si. Isso é uma loucura. Mas, bom, de qualquer maneira, é nessa grande empáfia do conhecimento que e empurrá-lo goela abaixo, né, para o resto do mundo, que é construída a psicologia. A psicologia leva em consideração outra, etc e tal. Sim, mais ou menos, a gente tem que levar em consideração também uma outra coisa, muito importante. O momento em que ela é criada e a ideia de universalidade que vem atrelada a ela, vem desse lugar eurocêntrico, eurofálico, eurotópico de... São homens brancos que acham que estão no ápice da civilização e construção de conhecimento humano, e que, portanto, são a medida para todas as coisas, né? A medida para todas as coisas.
realmente, quando as mulheres feministas, gays, lésbicas, etc., ou pessoas de qualquer outro tipo de pigmentação cutânea, etnia, cultura, falam sobre essa terrível confiança absurda do homem branco, tá aí, ela tá bem manifesta nessa ideia, né? Nós somos a base de tudo. Ah, mas isso acontece só por causa deles, etc. Não, de forma alguma. Na década de 50, a psicologia social norte-americana surge de tal forma em que boa parte da teorização que ela faz a respeito do mundo é baseada numa amostragem que é constituída por alunos universitários de classe média, alta, brancos, homens e norte-americanos. Então a psicologia, até a psicologia social norte-americana, ela que não vem exatamente do Ocidente, né? Eles se consideram um Ocidente, eles são um outro Ocidente, de uma maneira diferente de como nós somos um outro Ocidente, mas de qualquer maneira, em momento algum também foi levada a ideia de que deveria ter sido feita uma amostragem maior ou mais fiel ou coisa do gênero. Não, é aquilo ali, é uma ideia de que é uma universalidade, de que você tem essa unidade biológica que repete comportamentos e pronto, ela vai ser um exemplo para tudo isso. Se vocês quiserem ver como isso é péssimo e como isso é danoso em termos de produção clínica, pensamento científico, inclusive, é muito importante ler Crítica e Libertação na Psicologia, que é uma reunião de textos do Martim Baró, psicólogo salvadorenho da década de 60, que vai dizer, olha só, cara, o que a gente está produzindo aqui exatamente? Será que eu estou sendo um psicólogo? Será que eu estou cuidando do sujeito que precisa da minha ajuda, né, dentro do contexto de guerra civil salvadorenha? Ou será que eu estou simplesmente reproduzindo uma série de categorias na minha cabeça e fazendo o famoso leito de Procuston, no qual eu tenho que adaptar o sujeito à teoria? Isso é terrível. E ainda bem, graças à interdisciplinariedade, ao surgimento da cibernética, a complexidade, a ideia de ecologias e da difusão da psicologia pelo mundo, você começa a ter algumas mudanças paradigmáticas e epistêmicas, elas são muito importantes. E aí o que acontece? Eu comecei a observar que parece que a psicologia se move cada vez mais em direção à ideia de cuidado e não mais à ideia de cura. Eu sei que desde o primeiro semestre de psicologia, para quem fez o curso, eu queria curar as pessoas, os professores vão lá e brincam com você, não é cura exatamente, etc. Isso não existe dentro da psicologia, é processual. Sim, de fato é processual, não, efetivamente não há uma cura. Talvez fosse até mais interessante falar de um processo de remissão, mas o cuidado, puxa, o cuidado ele tá lá, né? E bem ou mal, como a gente tem essa discussão ainda muito complicada com as disciplinas biomédicas e exatas, o fantasma da cura está ali presente. Por exemplo, se você fala de um psicodiagnóstico onde há uma psicopatologia. Então, será que a gente deveria falar de cura? Eu acho que sim, não, efetivamente não se deveria falar de cura, talvez de remissão. Por que remissão? É uma palavra mais interessante, né? Ela fala de perdoar, de conceder o perdão. O sujeito consegue perdoar a si mesmo, né? De absolvição, o sujeito consegue se julgar de uma forma onde ele não mais se martiriza e sim onde ele faz um processo de percepção a respeito da realidade à volta dele, né? Onde há um sentimento de compaixão ou de misericórdia que muitas vezes é fundamental para aquela pessoa que carrega uma culpa monstruosa dentro de si. Pedro, culpa, etc. Leia Dostoiévski. Aí você vai entender o tamanho que a culpa pode ter na vida de uma pessoa. Ou então, faça alguma coisa que você não deveria fazer e você vai ver qual é o tamanho da culpa que isso terá na sua vida. Mas voltando para a ideia, eu acho que hoje em dia seria muito mais interessante, como psicólogo, eu me pensar como um cuidador. E aí eu li um texto da enfermagem que foi fundamental falando sobre isso, né? Porque os profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., profissionais com os quais eu adoro conviver, porque, puxa, eles trazem uma visão de ser humano muito interessante, que não necessariamente passa pelos cânones que dogmatizam as nossas atuações e formas de pensar. Eles estão pensando o cuidado como recuperação, preservação, reabilitação do sujeito cuidado. E, de certa forma, não é isso que a gente faz? A gente recupera, a gente preserva e a gente reabilita, muitas vezes, as pessoas. Mas aí isso fica complicado, né? Porque como é que é uma recuperação psíquica? Como é que se faz a preservação psíquica? Como é que se faz uma reabilitação? Aí são questões de palavras, né? Que são questões de palavra.
São questões de conceito. E para isso eu acho que tem uns conceitos que vão fazer com que seja muito mais fácil compreender por que é mais interessante se chamar de cuidador, pelo menos eu me chamar de cuidador, do que psicólogo, na minha experiência. Eu comecei pelo básico, né? Qual é o cara que fala de cuidado mais recentemente? É o Heidegger, com o tema, com o conceito de Sorgen. E aí esse conceito ele tem desdobramentos, né? O cuidado de si, o cuidado do outro, o cuidado de ser. Meu problema com o Heidegger, essencialmente, é o fato de que eu não sou uma dessas pessoas que consegue desatrelar muito bem biografias de produção intelectual. E sendo que ele foi praticamente o último cara a entregar a carteirinha de participação do Partido Nazista, e ele queria ser o ideólogo de uma existência ariana, de um existencialismo ariano nazista para o Hitler. Isso, cara, sabe, tem tanta gente que pensa o mesmo que o Heidegger pensou e pensou tão bem quanto. Além do mais, muito do que o cara, eu não consigo ler Heidegger e não ver Tá, todo mundo diz que é uma espécie de cristianismo primitivo ali que vai pautar de alguma forma essa compreensão muito fenomênica da existência. Para mim, cara, é uma leitura safada de muita coisa que estava sendo produzida do Oriente que não foi devidamente citada e foi repensada através de outras matrizes. Então tem uma certa questão de roubo e de plágio aí nessa história toda. Portanto, o que acontece? Eu não vou escolher ele, eu vou falar sobre a alteridade radical em Levinas, que me parece ser muito mais interessante. Por que a alteridade radical de Levinas é tão mais interessante assim? Número 1, porque eu gosto de pensar intelectuais, pensar com pessoas que não necessariamente são brancas e ocidentais. O Levinas, por exemplo, ele é da Lituânia, mas ele era judeu. E se tem uma coisa que eu tenho percebido muito nos estudos críticos, de teoria crítica, nos estudos culturais e também em toda a ideia de uma descentralização dessa europeidade, é o fato de que... Peraí um minutinho, deixa eu só... Cara, não dá para viver sem café, né? É o fato de que pensadores periféricos e pensadoras periféricas muitas vezes conseguem contemplar muito melhor as nossas realidades do que aqueles autores canônicos da academia eurocêntrica, né? E agora o carregador. Peraí, só um minutinho. Da academia eurocêntrica. Isso, para mim, é muito claro. Isso, para mim, faz com que seja muito necessário a gente ter uma escolha boa dos nossos autores. E agora, voltando para o Levinas, né? Depois desse breve interlúdio técnico. Eu gosto da ideia da alteridade dele porque ela vai romper com a questão da mesmidade do pensamento do Heidegger. O que é a mesmidade do Heidegger? O Heidegger ele vai falar de cuidado buscando o cuidado de si no outro e assim identificando-se com o outro nessa possibilidade de dividir esse cuidado. Entretanto, isso não produz um sentimento de coletividade, isso não produz um sentimento de estranheza, isso não produz um sentimento de união. São linhas paralelas que andam juntas, né? A definição de amor dele é muito interessante. É como eu, no meu cuidado, sou capaz de estar com o outro no seu próprio cuidado e assim convivermos, cada um cuidando de si juntos. O cuidado do outro, para ele, é um cuidado praticamente impossível, ao contrário do Levinas, onde esse cuidado é muito possível. E aonde, apesar da ideia da alteridade extrema, que o outro que está ali na sua frente não tem nada a ver com você, é um outro completamente diferente, há uma transcendência do rosto. Quando ele diz a transcendência do rosto, aquele rosto que olha para você não é o seu rosto, não há o reconhecível naquele rosto, há o diferente naquele rosto. Aquilo, essa estranheza irredutível, ela leva a um lugar de compaixão radical, e é isso que eu acho que é muito interessante na psicologia. Uma compaixão radical. Muita gente vai chegar nisso por uma psicologia mais budista contemporânea, que eu também acho muito interessante esse tipo de diálogo que está acontecendo, né? Entretanto, poxa, vamos pegar no Levinas um cara que sofreu, que foi perseguido pelos nazistas, etc. Um sujeito periférico da própria Europa, que sofreu por ser periférico, ser marginal na Europa. Uma pessoa dessa tinha todas as razões para se pensar e pensar o outro com muita raiva, com uma grande, sabe, mágoa, com uma vontade de
de reproduzir a violência, e não, ele traz essa compaixão radical, onde o outro nos convida a sair de si. E nós fazemos a mesma coisa com o outro. Isso é muito interessante. Então há um deslocamento de ambas as mesmidades para um encontro nessa compaixão radical. Ele vai falar do corpo da mãe nesse sentido. E eu acho que um dos eixos fundamentais, mais uma vez pensando os sujeitos invisíveis dentro da psicologia, as mulheres cada vez menos invisíveis, cada vez mais presentes na sua produção intelectual dentro do campo psicológico, e desde sempre foram, né? Foram muito invisibilizadas, mas se a gente olhar para trás, Anna Freud, Melanie Klein, uma série de behavioristas norte-americanas, muita gente que estava produzindo as junguianas, por aí adiante, nós vemos que essas mulheres sempre estiveram presentes. E essas mulheres, elas têm uma ideia de cuidado do outro que, devido ao tipo de opressão e submissão que elas viveram ao longo de boa parte da existência cultural delas nas várias culturas ao longo nas várias populações, né, ao longo da história no planeta todo, essa submissão, essa infeliz submissão, fez com que fosse desenvolvida também uma capacidade, uma habilidade e um dispositivo de defesa de uma compaixão radical com os homens. O preço para isso ter sido desenvolvido é um preço que nunca deveria ter sido pago. Entretanto, eu acho que, como homem, eu tenho muito a aprender das minhas pacientes, das figuras femininas que eu frequento, das figuras femininas que eu leio, que eu conheço, porque há uma ideia desse cuidado muito interessante, no qual, como o próprio Levinas diz, é o corpo da mãe. Aquele corpo está vulnerável, aquele corpo está exausto, aquele corpo não entende a estranheza daquele outro corpo dentro de si. E, entretanto, aquele corpo carrega aquela estranheza consigo. Carrega e nutre aquela estranheza para que ela se torne o que ela pode se tornar para além daquele corpo que a carrega. Eu acho que essa ideia, para um psicólogo, é extraordinária. E já faz, número 1, deslocamento, ao sair do Heidegger para o Levinas, daquele sujeito branco, europeu, etc., que faz parte daqueles 3 países, né? França, Alemanha e Inglaterra, que são autoproclamados Ocidente, portugueses, espanhóis e tudo mais, o povo vai ficar com raiva. Mas, cara, essa que é a verdade, desculpa. Eles pensam assim mesmo. Então, já temos esse deslocamento, depois um deslocamento de uma episteme falocêntrica, do controle, da psicoeducação, da adequação, do leito de Procusto, da redução, da mutilação, para uma lógica completamente diferente, que é uma lógica do gestar, do cuidar daquele outro, sem nunca, entretanto, interferir naquele outro. Permitir que aquele outro se desenvolva por si. E, finalmente, a gente tem que levar em consideração que a ideia de cuidado, ela não é só uma ideia técnica. Olha só, o que foi que fez com que a ideia de cuidado para o Heidegger fosse fundamentalmente diferente da ideia de cuidado para o Levinas, entre várias outras coisas, obviamente, né, singularmente, o fato de que há uma performance cultural em como se faz esse cuidado. E a performance cultural do cuidado do judaísmo é muito diferente da performance do cuidado de uma Alemanha cristã primitiva, rural, branca. É muito diferente. Então, o que acontece? A gente tem mais um deslocamento em que faz com que o psicólogo, que agora não mais psicólogo, né, torna-se cuidador, seja obrigado a buscar no outro, seja obrigado a buscar na própria cultura do outro, quais são os referenciais para que o cuidado desse outro venha a ser feito. E isso imediatamente faz com que eu conteste a atemporalidade do arcabouço teórico do qual eu provenho. Não só a temporalidade, como a ausência de uma localidade, de uma topia que faz com que aquele conhecimento seja, aquele cuidado seja daquela forma específica, aquele conhecimento também. Então, ao deslocar de psicólogo para cuidador, você está fazendo um movimento fundamental de questionamento de si que muitas vezes só ocorre dentro de um processo de supervisão, intervisão ou da própria terapia, sendo que ali mesmo também os parâmetros epistêmicos, culturais, as influências
geopolíticas até que subjazem a produção daquele conhecimento não sejam levados nunca em consideração. Então, é um questionamento que vai além do questionamento casual, do questionamento também profissional, técnico, formal. É um questionamento de um sujeito inserido num tempo diante de um sujeito inserido num tempo onde é necessário construir algo muito específico entre si e aquele sujeito, levando em consideração que o si é exatamente essa capacidade de acolher aquele sujeito. Isso é muito legal. Por que importa fazer isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que... Cara, isso tem sido muito discutido ultimamente, muitos livros têm sido produzidos sobre isso. Então, não tem como eu não levar em consideração todo o conhecimento que está sendo produzido agora, nesse momento, sobre isso. Que é o seguinte, a clínica psicológica como dispositivo de readequação do sujeito ao sistema de produção. Isso é terrível, cara. Assim, eu vou me chamar de psicólogo. Eu já falei de toda essa herança, né, geopolítica, cultural, filosófica que antecede. Em outras palavras, simplesmente ao trazer o nome que eu trago, eu estou trazendo tudo isso junto comigo, de forma direta ou indireta. Entretanto, olha só. Na economia existe um conceito chamado externalidade. E eu acho que um dos exemplos mais interessantes dele é o cinto de segurança. Quando os carros foram criados, eles foram criados para serem o mais duros possíveis. Para que quando eles batessem contra alguma coisa, eles não amassassem, eles não quebrassem. O problema é que isso transferia toda a energia cinética para dentro do carro, para a pessoa que estava lá dirigindo. Em outras palavras, o carro ficava perfeito e o sujeito que estava lá dentro, que não tinha cinto de segurança, virava uma geleia que você tinha que tirar do para-brisa. Que imagem horrível, né? Mas, bom, essencialmente, né? Pensar aqui um pouco como um desenho animado. O que a indústria pensa? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem que proteger, porque a gente está, essencialmente, o nosso carro está matando seus motoristas. Então, vamos colocar um cinto de segurança aí, vamos ver como é que a gente consegue reduzir isso. Acontecia uma coisa muito curiosa antes, os acidentes de trânsito, eles eram até 50 km por hora, 60 no máximo, porque as pessoas tinham medo de dirigir rápido. Afinal de contas, elas iriam virar geleia se elas batessem. Quando você bota o cinto, o que começa a acontecer? Acidentes de trânsito em velocidades muito maiores. Porque agora as pessoas se sentem seguras. O cinto de segurança, de alguma forma, reduziu a mortalidade, mas aumentou o número de acidentes, a velocidade dos acidentes e o tipo de acidente, as consequências desses acidentes. Eu vejo a psicologia exatamente da mesma forma hoje em dia. Ela surge com uma ideia extraordinariamente idealista, né? Porque ela vem da cabeça, essencialmente, de um povo bastante alemão, e o idealismo alemão tem em si também algumas formas de idealismo ético, de uma forma de entender esse sujeito, de curar esse sujeito, e também uma forma de normalizar esse sujeito, de enquadrar esse sujeito. E, finalmente, o enquadramento desse sujeito acaba preponderando de uma maneira muito subreptícia, em que a gente não percebe a psicoeducação que a gente faz. Eu não sei se isso seja tão problemático para os europeus, para os norte-americanos, mas eu penso no resto do mundo, nos outros ocidentes, nos vários orientes, o que é que isso quer dizer, né? Na verdade, são formas de pensar, fazer, sentir, existir completamente diferentes muitas vezes, e tempos que não se enquadram nos sistemas produtivos. Então, eu como psicólogo de um outro ocidente, como cuidador de um outro ocidente, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou readequando o sujeito ao sistema que está produzindo em primeiro lugar o adoecimento dele? E aí eu recomendo muito um livro do Elton Corbanese, que é o Neoliberalismo como forma de adoecimento psíquico. E ele é um mecanismo de adoecimento psíquico. Mais uma razão pela qual eu não gostaria de me chamar de psicólogo, porque de alguma forma eu estou pegando um fenômeno, um cinto de segurança do capitalismo, mas os acidentes continuam, e cada vez mais difíceis, e cada vez piores. A OMS já deixou a dizer, a maior pandemia que existe, silenciosa, aconteceu após o Covid, né? E durante o Covid e agora que a gente está tendo, é a pandemia silenciosa das doenças mentais, da depressão, da ansiedade, que estão intimamente atreladas com os métodos de produção capitalistas neoliberais. Vamos para um segundo ponto, porque importa, né? A psicologia clínica reproduz epistemes, faz uma escuta parcial do sujeito e tem uma tendência condutora e diretiva. Cara, eu acho que seria interessante a gente pensar, por exemplo, a história da psicanálise e do behaviorismo no Brasil. Ambas, que se a gente for olhar para o recorte demográfico ao qual elas atendem, é um recorte demográfico
geralmente, mais do que nada, branco, classe média alta, de sujeitos que se pensam como sujeitos ocidentais, que não entendem essa questão do outro ocidente e que muitas vezes buscam fazer suas identidades a partir de referenciais identitários, afetivos, unicamente ocidentais, como se de alguma forma eles fossem um tipo de extensão europeia, mas que manteve as características de sua europeidade. Isso é muito doido. E uma psicologia que não questiona esse lugar do sujeito na hora que ele chega lá, é uma psicologia que, de certa forma, está fazendo aquilo que eu falei primeiro, readequando esse sujeito a esse modus operandi colonial de ser, de pensar, de sentir. Isso é profundamente complicado. Ah, mas Pedro, tem no Brasil a psicologia comunitária. Sim, excelente, tem a psicologia comunitária. E aí, eu vou deixar aqui em aberto. Pesquisa a psicologia comunitária para ver como ela difere epistemicamente e metodologicamente de maneira indescritível dessas outras duas abordagens que eu apresentei anteriormente. É muito interessante, a gente pode inclusive fazer um vídeo sobre isso. Depois, pensar a clínica, se a gente está falando que a gente tem esse problema, né, de que a clínica é simultaneamente o psicólogo, ele é a sua clínica e, portanto, a clínica ela deveria ser um lugar inter e multidisciplinar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se colocar num lugar liminar. A gente tem que criar gnosiologias. O que é uma gnosiologia? Gnosis e logos, né? Gnosis, conhecimento, logos, palavra. Gnosiologia é uma forma de se produzir conhecimento pelas palavras com uma imensa consistência interna, com uma sistematicidade, com um método nessa produção e, entretanto, fora do reduto metodológico das ciências exatas, por exemplo. E aí que eu falo mais uma vez, puxa, como melhor fazer uma escuta radical de um sujeito se colocando nesse lugar do Levinas, de um cuidador levinasiano, eu nem sei se essa palavra existe, tá aí, neologismo fica para você. Bota você num lugar de escuta radical e faz com que você seja levado a construir relações muito específicas, muito singulares e sistematicamente produzir conhecimento endereçado na sua produção pelo sujeito, pelas particularidades da alteridade do sujeito e não pelos pressupostos teóricos que eu carrego em mim. Fantástico você poder fazer isso, né? E você não estar preso a certos problemas de método, doutrina e dogma que impedem você de se deslocar para outras formas de produção de saber, conhecimento e sentido com o sujeito na sua frente, né? Engajamento, isso é muito importante. Por último, acho que é muito importante também a gente fazer esse pensamento, eu fazer esse pensamento de psicólogo para cuidador, porque a clínica do cuidado obriga o sujeito a se manter num lugar liminar de produção de sentido. Ou seja, você está sempre num lugar autocrítico. Ah, quer dizer que todo dia você pode ir num lugar autocrítico? Eu não sou coach, cara, eu não faço esse tipo de coisa das pessoas. Dos meus colegas entretanto, puxa, é um lugar autocrítico e aberto, assim. Aberto por quê? Porque você tem que estar constantemente pronto a me preparar para a realidade do outro, da realidade, uma abertura absoluta. E autocrítico no sentido em que eu sou o lugar daqui. Então a autocrítica, para além do processo da supervisão, de certa forma, uma adequação do sistema prévio, ela é fundamental. E eu acho que o lugar de cuidador se fica mais claro, porque aí de repente começa a aparecer uma série de novos referenciais que podem ser utilizados para que isso não seja simplesmente há uma disciplina ética e o Levinas vai falar sobre isso com alteridade como ética. A ética é fundamental para a gente pensar como a gente vai agir com o outro. Infelizmente, essa é uma disciplina muito pintada e mal dada nas universidades, que é a educação, que vai para além do nosso código de ética profissional e é como a nossa postura existencial de criança que busca cuidar do seu sofrimento. Muitas vezes não é. Eu gosto de estar sempre posto a estudar. Finalmente, quais são as perguntas que você pode levar desse vídeo que eu fiz para você? Primeiro, como e por quem você poderia substituir o Levinas para se ter uma definição ainda mais filosófica e específica do cuidado? Porque, cara, o Levinas era europeu também. Que é a galera na América do Sul que está fazendo isso. Está pensando cuidado.
cuidado entre, por exemplo, populações indígenas, entre populações ribeirinhas, entre populações de comunidades mais pobres, por que eu vou pegando isso especificamente? Porque as classes médias e abastadas, as elites latino-americanas, elas caem muito no conto da mesma idade, da meritocracia, etc. E é muito mais uma competição individualista e um cuidado muito mais biomédico e redutivo que se pensa do que propriamente dentro dessas outras várias comunidades. E eu acho que outras comunidades, como diria o Jared Diamond em o Mundo do Amanhã, ou o Mundo do Futuro, se eu não me engano, depois eu vou mandar esse livro para vocês também, outras comunidades muitas vezes têm respostas para certos anseios nossos que são muito mais bem construídas do que as nossas. Isso quer dizer que a gente tem que sair do nosso lugar de imensa... como é que é o nome disso? Não é prejuízo, mas de imenso preconceito epistêmico e olhar para outras populações de modo horizontal e entender o que de fato pode ser repensado e ressignificado e adequado para a gente. A gente não faz isso com os europeus toda hora? Ué, com os americanos? Aliás, a gente ainda tenta reproduzir ipsis literis, né? Por que a gente não pode fazer isso com o que é autenticamente nosso, que faz parte da nossa egrégora, do nosso hábitos, que faz parte da nossa tessitura sociocultural? Segunda pergunta. É possível ser ambos de forma complementar, psicólogo e cuidador, ou são definições performances mutuamente excludentes? Não sei. Eu estou fazendo o caso de que eu prefiro ser cuidador do que ser psicólogo. Talvez você tenha um caso diferente. Eu adoraria saber. E, finalmente, para quem escutou e é psicólogo ou não é psicólogo, como você faz o seu cuidado? Como você se dá compaixão? Porque essa é uma coisa que eu acho muito importante no Heidegger. A única coisa que eu vou salvar dele, ainda por cima, eu deixei bem no final mesmo de propósito. É fundamental fazer o cuidado de si. E o cuidado de si, ele não é um processo de manutenção do corpo. E a mente não é um software que você fica fazendo update. É uma forma de existência. É um ser no mundo. É algo absolutamente concreto ligado ao fenômeno da existência. É você se fazendo, é porque você colocou essa camiseta, é porque que você decide usar esse relógio e não o outro, é porque que você decide falar uma palavra e não outra para uma outra pessoa, é porque que você decide sentir uma coisa e não outra a respeito de algum processo afetivo que você esteja vivendo. Isso é muito importante. E aí entra também, e posteriormente a gente pode falar sobre isso, inclusive recentemente um professor meu fez um texto muito interessante sobre isso, que é a redução fenomenológica do Husserl, para saber onde é que seria interessante a gente desnaturalizar e se olhar e fazer essa autocrítica. Então, eu fecho esse vídeo. Comecei esse vídeo como psicólogo, fecho esse vídeo como cuidador. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima. Grande abraço.